23. Se f de x é igual a 2x mais ln de x, encontrar o valor de f elevado a menos 1 de 2. Né? A função inversa de f aplicado no ponto 2. Muito bem. Por definição, o que é o f elevado a menos 1 de 2? Isso aqui vai ser um número x tal que o f de x é igual a 2. Essa é a definição, né, de função inversa. F elevado a menos 1 de 2 é igual ao número x, tal que o f de x é igual a 2. Observe que aqui é a inversa, aqui é a f. Tem que trocar os papéis, tá? Muito bem. O que é o f de x? Ó, é 2x mais ln de x. Então, você deve ter 2x mais ln de x igual a 2. Como resolver essa equação? Não é uma equação do segundo grau, não dá para usar a fórmula de Bhaskara. Não é uma equação do primeiro grau, não dá para isolar x. O que fazer? Não existe uma fórmula pronta para você resolver esse tipo de equação. Mas é bem simples a gente identificar a sua solução, né? Por inspeção mesmo, olha só. Se x é igual a 1, se x é igual a 1, olha o que acontece. Se x é igual a 1, 2 vezes 1 mais ln de 1 vai ser igual. 2 vezes 1 dá 2, mais ln de 1 dá 0, e 2 mais 0 dá 2. Olha, se x é igual a 1, essa igualdade aqui fica verdadeira. Então, significa que x igual a 1 é a solução dessa equação. Logo, x igual a 1. Ou seja, o f elevado a menos 1 de 2 é igual a 1. E acabou a questão. 24. Encontra a inversa da função f de x igual a x mais 1 sobre 2x mais 1. Muito bem. O que fazer para a gente encontrar a inversa, calcular a inversa de uma função dada? Você tem que fazer o seguinte, é trocar x por y por x e dar um jeito de isolar o y. Então, lembrando que f de x e y é a mesma coisa, aqui vai ficar assim, ó. Aqui tem y, você coloca x. Igual, aqui tem x, você coloca y. y mais 1 sobre, aqui também tem x, você coloca y. Então, 2y mais 1. Agora a gente pode multiplicar cruzado, né? Ó, x que multiplica 2y mais 1 vai ficar x vezes 2y, 2xy, mais x vezes 1, x, igual 1 que multiplica y mais 1 é o próprio y mais 1. Agora, tudo que tem y você deixa no primeiro membro, o que não tem você passa para o segundo membro. Fica assim, 2xy, esse mais y para o primeiro membro, menos y, igual a 1, esse x para o segundo membro, menos x. Observe que aqui no primeiro membro a gente tem duas parcelas e essas duas parcelas têm um fator y. Então, vou colocar o y em evidência. 2xy dividido por y sobra 2x, menos y dividido por y, né? 1, igual a 1 menos x. Um pouco mais, quem vai ser y? Essa parcela aqui está multiplicando, vamos passar dividindo. E aí você obtém 1 menos x sobre 2x menos 1. 1 menos x sobre 2x menos 1. E aí você responde o problema, né? Qual vai ser a inversa? O f elevado a menos 1 de x. Vai ser quem? É 1 menos x sobre 2x menos 1. Acabou. Essa é a inversa. Questão 25. Encontre o valor exato de cada expressão. Vamos lá, vamos lá. Então, aí no item A, a gente tem o e elevado a 2 ln de 3. Para resolver o item A, a gente tem que lembrar da seguinte propriedade, ó, b elevado a logaritmo de a na base b, isso dá a. Essa é a propriedade que a gente vai usar. O que ela está sugerindo? Toda vez que você tiver uma potência, tá vendo aqui? Isso aqui é uma potência, tá vendo? O expoente dessa potência é um logaritmo de base igual à base da potência. O resultado dessa potência é o logaritmando, é A. Vamos fazer um treino? Por exemplo, ó, o que é 3 elevado a logaritmo de 7 na base 3? Olha só, isso aqui é uma potência. O expoente dessa potência é um logaritmo de base igual à base da potência, 3 e 3. Qual é o resultado dessa continha? É 7, é o logaritmando. Pronto, revisada essa propriedade, a gente tem condições agora de resolver o item A. Olha só, para resolver o item A, você vai olhar para essa potência aqui, ó, e elevado a ln de 3.
que é isso, e elevado a ln de 3? É uma potência cujo expoente dessa potência é um logaritmo de base e, portanto, igual à base da potência. Quanto é o resultado disso? Qual é o resultado disso? É o logaritmando, é 3, tá? De acordo com essa propriedade. Isso vai dar 3, só que é o seguinte, sobrou aqui ainda no expoente 2. Então, isso é 3 ao quadrado. E 3 ao quadrado, 9. Acabou. Item B. Logaritmo de 25 na base 10 mais logaritmo de 4 na base 10. Aí a gente tem que lembrar de uma propriedade dos logaritmos, que é a seguinte. Log de A vezes C na base B, isso é log de A na base B, mais log de C na base B. O que ela está sugerindo da direita para a esquerda? Toda vez que você tiver uma soma de logaritmos, significa que os logaritmandos estavam multiplicando, ó, A vezes C. Exatamente o que está acontecendo aqui, ó. Tem uma soma de logaritmos. O que isso significa? Que os logaritmandos estavam multiplicando. Então isso é a mesma coisa que logaritmo na base 10 de quem? De 25 vezes 4. 25 vezes 4 vai dar 100. Isso então é logaritmo de 100 na base 10. O 100 é 10 ao quadrado. Logaritmo de 10 ao quadrado na base 10. E aí a gente pode usar uma outra propriedade dos logaritmos que diz o seguinte. Log de A elevado a n na base A, isso dá n. Logaritmo de uma potência de base igual à base do logaritmo, o resultado dá o expoente. É o que está acontecendo aqui, ó. Isso aqui vai dar 2. Eu tenho o logaritmo de uma potência, a base da potência é igual à base do logaritmo, o resultado é o expoente, é 2. Continuando. Tangente de arco seno. Agora revisando um pouquinho aí das funções trigonométricas inversas. O que é tangente de arco seno meio? Eu acho que esse aqui não é difícil a gente fazer, porque é fácil a gente calcular o arco cujo seno é meio. Qual é o arco no intervalo de menos π sobre 2 a mais π sobre 2? É a restrição da função seno para a gente calcular a sua inversa, né? Qual é o arco no intervalo de menos π sobre 2 a mais π sobre 2, tal que o seno dele dá meio? É o π sobre 6. É isso? Então você coloca aqui, ó. Isso aqui é a mesma coisa que tangente de π sobre 6, ou 30 graus. π sobre 6 ou 30 graus é a mesma coisa. Qual é a tangente de π sobre 6 ou tangente de 30 graus? Qual é? É raiz de 3 sobre 3. Acabou o problema. Agora, o item D já não dá para a gente fazer tão direto, né? Porque eu não sei qual é o valor exato do arco cujo cosseno é 4/5. Porque esse aqui, cosseno elevado a menos 1 e arco cosseno é a mesma coisa escrever, tá? Aqui não dá para a gente fazer direto como a gente fez aqui. Então a gente vai ter que melhorar essas continhas aqui um pouco. Como? Você faz assim, ó. Você admite que isso aqui é como sendo um ângulo θ. Então, no fundo, o que eu quero calcular? O seno de θ. E quem é o θ aqui, por convenção? O θ é o arco cujo cosseno, o cosseno elevado a menos 1 é igual a 4/5. Agora, logicamente, esse θ não é qualquer, pessoal. Esse θ não é qualquer. Esse θ está variando no intervalo de 0 a π. De 0 a π. Essa aqui é a restrição da função cosseno para a gente definir a sua inversa. Bom, um pouco mais. Se θ é o cosseno elevado a menos 1 de 4/5, significa então que cosseno de θ é igual a 4/5. E o que eu preciso calcular? O seno de θ, né? E aqui eu tenho o cosseno de θ. E aí eu tenho certeza que já fluiu aí na sua cabeça a relação fundamental, né? Se deparou com uma equação de segundo grau, flui fórmula de Bhaskara. Se deparou com um seno, a fim de calcular um cosseno ou o contrário, relação fundamental da trigonometria, tá bom? Bom, então vamos lá. Qual é a relação fundamental? É seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ é igual a 1. O seno é o que eu quero calcular, né? Seno ao quadrado de θ mais o cosseno ao quadrado. Esse valor aqui ao quadrado vai dar 4/5 ao quadrado igual a 1. Pouco mais, seno ao quadrado de θ vai ser 1 menos 4/5 ao quadrado, é 16 sobre 25. 1 menos 16 sobre 25.
o seno ao quadrado de θ vai ser igual, ó, 25 vezes 1 dá 25, menos 16, 9. Não precisa tirar o mínimo, dá para fazer direto, né? 9 sobre 25. Quem vai ser o θ? O seno de θ, via de regra, é mais ou menos raiz quadrada de 9 sobre 25, ou seja, mais ou menos 3 quintos. Mais ou menos 3 quintos. Agora, é claro que de tanta gente fazer essas continhas aqui, uma vez que o cosseno é 4 quintos, o seno vai ser 3 quintos. A gente termina decorando os resultados, né? Se você já sabe de qual, não tem problema nenhum, não. Mas a gente ainda tem um probleminha ali para resolver. O probleminha é o seguinte, ó, tem mais ou menos. O que vai valer, o sinal mais ou o sinal menos? Vamos analisar? O θ é um arco variando no intervalo de 0 a π, ou seja, é um arco cuja extremidade está no primeiro quadrante ou no segundo quadrante. E tanto no primeiro quadrante quanto no segundo quadrante o seno é positivo. Então por isso você exclui o menos aqui, ó. Vai dar mais 3 quintos. Agora você responde o problema aqui do item D. Isso vai dar 3 quintos e acabou. 26. Resolver cada equação. Tá? E elevado a x igual a 5. Uma equação como essa, pessoal, a ideia é aplicar o ln em ambos os membros, né? Essa aqui é chamada equação exponencial. Toda vez que você estiver resolvendo uma equação exponencial, se for possível igualar as bases, você faça isso e depois simplifica as bases, né? Por exemplo, 2 elevado a x igual a 8, por exemplo. Aqui dá para você fatorar o 8 e escrever 2 ao cubo, né? 2 elevado a x igual a 2 ao cubo. Aí, ó, igualou as bases, cortou, x igual a 3. Mas aqui não é possível, na verdade. Não é possível igualar as bases. Quando não for possível, você aplica ln a ambos os membros da equação e aí você obtém o seguinte. ln de e elevado a x igual a ln de 5. É assim que você vai proceder. E agora basta lembrar de uma propriedade dos logaritmos que é a seguinte. Logaritmo de a elevado a n na base a, isso dá n. Logaritmo de uma potência, a base da potência é igual à base do logaritmo, o resultado é o expoente da potência. E é exatamente o que está acontecendo aqui, ó. Eu tenho o logaritmo de uma potência, e elevado a x. E a base da potência, que é o e, é exatamente igual à base do logaritmo, que também é e. O ln é o logaritmo de base e. Quanto dá isso? Dá o expoente, dá x. Então, x igual a ln de 5 e acabou. No item B, ln de x igual a 2. Eu acho que aqui basta aplicar a definição, né? Qual a definição de logaritmo? Logaritmo de a na base b é igual a x, significa que b elevado a x é igual a a. É isso que eu vou fazer, ó. O ln é o logaritmo de base e. Então, o que isso significa? Que e elevado a 2 é igual a x, ou seja, x é igual a e elevado a 2. Acabou, e ao quadrado. O item C, a gente vai ter que proceder como a gente fez no item A. O que a gente fez aqui no item A? A gente aplicou o ln, né, a fim de dar um jeito de calcular esse x. Então vamos lá. Então aqui vai ficar ln de e elevado a x igual a ln de 2. Muito bem. Agora eu vou pensar de novo nessa propriedade aqui, ó. Logaritmo de uma potência, base da potência é igual à base do logaritmo, o resultado da expoente. Então olha para cá, ó. Eu tenho uma potência aqui, e elevado a x. O expoente dessa potência aqui, olha, é o e elevado a x. E a base da potência é o e, que é exatamente igual à base do logaritmo. O resultado dá o expoente, e elevado a x. E elevado a x igual a ln de 2. Muito bem. De novo, a gente aplica ln aí a ambos os membros, né, dessa equação. Aí você vai obter ln de e elevado a x igual a ln de ln de 2. ln de ln de 2. Então, novamente, a gente aplica essa propriedade. Olha só, eu tenho aqui o logaritmo de uma potência. A base da potência é igual à base do logaritmo, que também é e. O resultado é o x. Então, x é ln de 2. Bacana isso aqui, né? Acabou. Item D. Tangente elevado a menos 1 de x igual a 1. Por definição, o que é isso? Tangente elevado a menos x. Tangente elevado a menos 1 de x igual a 1.
Significa que a tangente de x é igual a 1. E aí, se você usar uma calculadora, você vai achar x aproximadamente 1,55. 1,55. Pronto, acabou.